Um outro conceito importante para a gente discutir é o de energia interna, ok? Então, quando eu tinha o meu gás encerrado dentro de um cilindro, né, cujo o êmbolo aqui desse cilindro era móvel, né, então ele podia se movimentar para cima e para baixo, a maneira que eu fiz, que eu utilizei para gerar esse movimento foi aumentar a energia interna desse gás. E como que eu fiz isso, né? Para quem lembra da última aula, eu coloquei, é, eu aqueci, né? Forneci calor, coloquei fogo aqui embaixo, forneci calor para esse gás, para essas moléculas, e essas moléculas elas acabaram aumentando a sua energia cinética. Né? Então a energia cinética dessas moléculas ficou maior conforme eu forneci energia para elas. Tá? Então a consequência disso é que ao aumentar essa energia cinética molecular, fornecendo calor, eu aumentei também a energia interna, que eu represento pela letra U. Não coloquei aqui, mas está aqui. Eu represento essa energia interna pela letra U. Okay? Então eu aumentei a energia interna fornecendo energia térmica, né? Fornecendo calor para esse gás. Tá? E a energia interna nada mais é do que a soma das energias cinética e potencial dessas moléculas. Tá? Então essas moléculas têm uma energia cinética de rotação e de translação e tem uma energia potencial de ligação. Né? Se eu pegar e fizer a soma dessas duas energias, eu tenho o que eu chamo de energia interna de um gás. Né? Se eu fizer todas as análises e olhar para mecânica estatística e tudo mais, eu vou ver que a energia interna, que é o U, ela pode ser calculada como 3 meios de PV, P vezes V. Ou, né, sabendo que PV é igual a nRT, eu posso calcular a minha energia interna como 3 meios de nRT. Né? Só para deixar claro, né, isso aqui é uma constante, né, aqui dentro. Isso é uma constante, então eu vejo que a minha energia interna ela é proporcional à temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior a energia interna. Quanto menor a temperatura, menor a energia interna. Ok? Sabendo que a energia interna, então aqui eu vou só colocar aqui no lado. Então, a energia interna ela é proporcional à temperatura. Sabendo que a temperatura uh, ela está relacionada com a energia cinética, né, molecular, eu posso dizer que, né, a minha temperatura é proporcional à energia cinética dessas moléculas. Então eu aumento a temperatura, eu aumento a energia cinética. Consequentemente, aumento a energia interna do gás. Ok? Importante aqui, né? Se eu tenho eh, a energia interna desse gás variando, né? Se a energia interna desse gás varia, eu posso escrever essa equação como 3 meios de nR delta T. Então essa variação da energia interna, ela só depende da variação da temperatura, tá? Isso tem consequências. Como assim consequências? Se eu pegar um diagrama PV, pressão por volume, e desenhar uma curva isotérmica aqui, ela tem mais ou menos essa cara, eu pegar uma transformação, né, um estado, desculpa, A e outro estado B, e falar que a transformação ocorreu nesse sentido, de A para B,
Então, de A para B, como eles estão numa mesma isoterma, né? A temperatura nessa curva é sempre a mesma. Então, de A para B, de A para B, eu posso dizer que a variação da temperatura da energia interna foi nula, foi zero. Por que que foi zero? Porque a temperatura não variou. Outra coisa, então imagina agora que eu tenho duas isotermas. Então vou pegar aqui e colocar uma outra isoterma aqui. Então aqui eu vou chamar de T1, T e T1. Se eu pegar agora um estado C, aqui em T1, um estado C. Se eu pegar agora, vou fazer duas transformações diferentes. Uma vindo de A para C. Então a primeira transformação é essa aqui. Então ela fez esse caminho. E a segunda transformação é de B para C. E ela fez esse caminho aqui. Bom, o que que eu posso dizer a respeito da transformação de A para C e de B para C? De B para C. Nós temos aqui nessas transformações pressão e volumes diferentes, né? De A para C e depois de B para C. A pressão e volume, os dois variaram. Mas eu posso chegar à conclusão de que ele, ao sair de A e chegar em B, ele saiu de T e foi para T1. Então ele teve uma variação de energia interna, de T para T1. Ao sair de B e ir para C, ele também teve uma variação de energia interna. Então eu posso dizer o quê? Que a variação da energia interna de A para C e a variação de energia interna de B para C, elas são iguais. Por que que elas são iguais? Porque ele saiu de uma temperatura T e chegou em uma temperatura T1. Não importa o caminho que ele fez, né? Então, o caminho de A para C e o caminho de B para C são caminhos diferentes, mas eles chegam em temperaturas iguais, né? Então, eles saem de uma temperatura, da mesma temperatura, e chegam à mesma temperatura, ok? Então, a variação da energia interna dos dois casos, ela é a mesma. Isso mostra que a variação de energia interna ela só depende das temperaturas inicial e final. Então, nesse caso aqui, elas são iguais. A gente volta então no próximo vídeo para olhar um pouquinho para como funciona isso, né, na prática.